ver. Pronto, já está gravando. Quem fez as duas para a primeira e segunda lei de Mendel não tem problema não, viu? A mesma coisa para a extensão mendeliana. Não tem nenhum problema. Deixa eu projetar aqui nossa aula. Bom, estão vendo minha tela? Deixa eu conferir aqui no celular se está tudo certo. Tá sim, está todo mundo vendo. Quer dizer, pelo menos eu estou vendo. Vamos lá. Meninos, então, hoje a gente vai falar sobre um outro tipo de herança, que é uma herança que nós relacionamos com o sexo. Então, lembre-se que quando a gente fala de sexo na genética, a gente está querendo dizer dos cromossomos sexuais. Bom, a gente sabe que os indivíduos eles são formados por dois tipos de cromossomos, principalmente os cromossomos que são autossômicos, que são aqueles cromossomos que não estão ligados à determinação de fenótipos sexuais. Então, por exemplo, nos seres humanos, a gente tem 46 cromossomos, sendo que 44, ou seja, 22 pares, estão ligados aos cromossomos autossômicos. E apenas 2 cromossomos, que é o X e o Y, vão estar ligados aos cromossomos sexuais. Eu só vou tirar aqui rapidinho, porque tem alguém pedindo na sala. Meninos, sempre lembrem de entrar pelo e-mail da UFBA, porque pelo outro e-mail eu preciso estar sempre autorizando, e aí quebra um pouco essa questão da aula. Então, tentem sempre entrar pelo e-mail da UFBA, até porque pelo e-mail da UFBA vocês não precisam da minha autorização. Ok? Bom, quando a gente fala justamente dessa determinação sexual, a gente classifica os indivíduos em indivíduos que são monóicos e dioicos. Os monóicos são aqueles que vão apresentar as duas estruturas, tanto masculina quanto feminina, no mesmo indivíduo, ou que nós também chamamos de hermafroditismo também. E o indivíduo dioico é quando você apresenta, um organismo dioico é quando você apresenta um indivíduo que vai ter uma estrutura masculina e um outro indivíduo que vai ter a estrutura feminina, sendo que para gerar um novo indivíduo, precisa então de um cruzamento desses dois organismos. Bom, quando a gente fala justamente desse cruzamento, a gente sabe que nesses indivíduos que são dioicos, normalmente a reprodução sexual, ela acontece justamente pela junção dos gametas. Então, primeiramente, a gente tem um indivíduo que ele é 2N. Esse indivíduo 2N, ele sofre um processo de meiose. Lembre-se, a meiose é uma divisão reducional, onde o indivíduo deixa de ser 2N e passa a produzir células do tipo N, que são chamadas justamente de gametas. E após a fertilização de um gameta feminino com um masculino, é que novamente a gente tem a formação de um novo indivíduo, que é novamente 2N. Então, os indivíduos, eles fazem seu processo de multiplicação de prole pela junção dos dois fenômenos, meiose e fertilização. Então, nós somos frutos da meiose que gerou os gametas de nossos pais. Então, a nossa mãe fez uma meiose para a produção de óvulo e seu pai fez uma meiose para a produção de espermatozoide. E a junção desse óvulo e espermatozoide pela fertilização gera um novo indivíduo. E esse novo indivíduo vai ser capaz de sofrer novamente a meiose para a produção de novos gametas. Ok? Deixa eu abrir aqui de novo. Gente, por favor, aceitar e já falar. Por favor, peço a vocês que entrem com o e-mail UFA para não ficar parando a aula toda hora, para ficar abrindo a sala para vocês, autorizando vocês a entrar. Ok? Então,
Existem vários tipos de determinação sexual. O que é a determinação sexual? É aquilo que vai dizer que caráter sexual que aquele indivíduo vai ter. A principal característica que define a grande maioria dos seres vivos é a determinação sexual que a gente chama de XX e XY. Ou seja, os cromossomos X e Y, eles se separam para a formação do espermatozoide. Porque somente o homem apresenta esses dois tipos de cromossomo. Então, metade dos cromossomos vão receber o cromossomo X e metade vão receber o cromossomo Y. E a mulher, ela simplesmente produz um ovócito, um óvulo, basicamente pela redução do cromossomo X. Ela só produz óvulo, porque por ela ter 2X, ela vai produzir somente óvulo do tipo X. E isso caracteriza uma única coisa: a determinação no sexo nesses indivíduos é feita pelo macho. Então, o macho, ao produzir o seu espermatozoide, onde metade recebe X, metade recebe Y, é que ocorre, então, a produção, então, a fecundação com um indivíduo ou macho ou fêmea. Então, a gente sabe que um homem, ele sempre vai ser XY, porque ele tem um cromossomo sexual do tipo X e um cromossomo sexual do tipo Y. A mulher sempre vai ser XX. Então, o homem ele pode produzir tanto espermatozoide de X quanto espermatozoide do tipo Y. E a mulher vai produzir óvulo do tipo X apenas. E nessa fertilização, a proporção do sexo daquele indivíduo que vai ser formado é sempre de 1 para 1. Ou seja, em uma fecundação, existe 50% de chance desse indivíduo ser homem e 50% de chance desse indivíduo ser uma mulher. Justamente porque, se a gente fizer o quadrado de Punnett com esses indivíduos, eu coloco o X aqui, deixa eu pegar aqui minha caneta. Eu posso colocar... Peraí, eita, aqui. O X deste lado e o Y desse lado. E aqui, X e X. Quando faço o cruzamento, aqui daria X com X, XX. X com Y, XY. Aqui, X com X, XX. E X com Y, XY. Ou seja, eu tenho basicamente 2/4 de chance de ele ser homem, que reduzindo isso vira meio, ou 50%. E do outro lado, eu também vou ter a mesma chance de ser uma mulher. Ou seja, 2/4 e reduzindo vira meio, ou seja, 50%. Então, a proporção sexual sempre vai ser de 1 para 1. Então, existe a mesma chance de um indivíduo ser homem e um indivíduo ser uma mulher num processo de fecundação. Ok? Bom, quando a gente fala dessa determinação, ela é muito clara que existe essa determinação nos mamíferos, mas ela é muito comum também em algumas outras espécies, como, por exemplo, plantas, insetos, répteis, todos eles podem ter esse tipo de determinação sexual. Nesse tipo de determinação sexual, a gente chama que as fêmeas, elas são monogaméticas, justamente por ela apresentar 2X. Então, ela apresenta os 2 cromossomos sexuais do mesmo tipo. Já o homem, ele é chamado de heterogamético, justamente por apresentar um X e também apresentar um Y. Existem 2 cromossomos diferentes na sua composição, ok? E eles são extremamente diferentes. Eles são diferentes não só no tamanho, mas eles são diferentes também no seu conteúdo genético. E isto faz com que essa diferença, que é dada principalmente pela presença do cromossomo Y, é que vai dar, então, o processo da diferença sexual, das características masculinas, que são diferentes das características femininas.
Agora vocês devem estar pensando, vamos voltar lá no processo da meiose. Quando a gente fala da meiose, normalmente os cromossomos homólogos se pareiam e a partir daquele pareamento é que eles se separam. Se esses cromossomos são totalmente diferentes, como que eles se pareiam para que ocorra, então, o processo da meiose? Isto acontece porque existem algumas regiões entre eles que são homólogas. E justamente por causa dessa região homóloga é que acontece um fenômeno que nós chamamos de pseudoautossômico. Ou seja, é um pareamento parcial entre os cromossomos para que ocorra a meiose e que isso garanta o processo da segregação. Certo? Aonde acontece isso? Acontece principalmente nesta porção final desses cromossomos. Então, aqui eu tenho o cromossomo X e aqui eu tenho o cromossomo Y. Nessa porção final é que eu tenho toda a minha região homóloga que permite com que eles se pareiem para que ocorra o processo da separação. No entanto, quando eu comparo os dois cromossomos, eles têm regiões não homólogas extremamente grandes. Primeiro que eles já são diferentes pelo tamanho. O cromossomo X é muito maior do que o cromossomo Y. E aí, por causa disso, é que essas diferenças não homólogas é justamente as regiões que vão produzir os fatores diferentes, distintos entre machos e fêmeas. Então, basicamente, as regiões homólogas elas vão servir para o pareamento e as não homólogas justamente para determinar o que é o sexo de cada um daqueles indivíduos. Certo? Entendido? Sim ou não? Entendido. Beleza, vou continuar. Tranquilo. No entanto, existem outros... Posso repetir sim, Rabi. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, a gente tem uma diferença sexual da presença de cromossomos entre homens e mulheres. Homens vão ser X e Y e mulheres vão ser XX. A mulher vai ter 2 cromossomos do tipo X, enquanto o homem vai ter um cromossomo do tipo X e um cromossomo do tipo Y. Certo? Então, o que acontece? Basicamente, durante o processo lá da meiose, então lembre-se que a meiose, eu tenho primeiro uma célula que é 2N, essa célula 2N, ao final desse processo, ela vai gerar 4 células do tipo N. Então, aqui eu tenho 2 vezes o número de cromossomos, eu reduzo essa produção, esse número de cromossomos, para apenas uma vez o número desses cromossomos, justamente para formar os gametas. Certo? Só que a gente está falando dos cromossomos sexuais, que são justamente esses 2 cromossomos aqui. Esses cromossomos, eles morfologicamente, eles já são distintos. E a gente sabe que durante o processo de meiose existe um pareamento. E este pareamento são de cromossomos que são homólogos. Então, esse cromossomo 1 é igual a este cromossomo 1. Então, por isso que eles se pareiam e durante o processo da meiose, cada um vai para uma célula diferente. Correto? Quando eu falo justamente desse cromossomo. Agora, o cromossomo sexual, ele é um cromossomo não idêntico, ele não é homólogo entre eles. No entanto, esse pareamento precisa acontecer. Como que esse pareamento acontece? Ele acontece principalmente porque dentro do cromossomo sexual existem regiões que são homólogas. Ou seja, esta região final dos 2 cromossomos, elas são iguais. E por causa justamente dessa região é que eles se ligam. Diferente dos outros cromossomos que se ligam ao longo da sua estrutura. E aí, basicamente, o que acontece? Essa região é que é a responsável pelo processo de segregação. E o restante, que não é igual, é o que é responsável pelas características. Então, todas as características
femininas, elas vão ser dadas pelo cromossomo X. E todas as características masculinas, elas vão ser dadas pelo cromossomo Y. A gente vai ver mais para frente como que isso acontece. Não se preocupe. Estamos ainda falando só sobre determinação sexual. Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre o que cada gene, o que cada cromossomo contribui para o indivíduo, certo? Um outro tipo de determinação sexual é uma determinação sexual do tipo ZZ ou ZW. Então, basicamente, a mesma coisa. Então, ao invés de você ter XY, as aves, principalmente as galinhas, algumas borboletas e algumas cobras, principalmente a cobra coral, elas não têm o X e o Y, elas têm o Z e o W. E, basicamente, ao invés de ter o XX, ele tem o Z e o Z. A grande característica é que é ao contrário do XY. Então, normalmente, quem é heterogamético é a fêmea. E quem é homogamético nessa característica é o macho, porque o macho tem 2 Zs e a fêmea tem um Z e o Y. E acontece da mesma maneira que o restante. Então, na produção dos gametas, a fêmea ela pode produzir tanto o Y quanto o X, e o macho só pode produzir o Y quanto o X é ótimo, estou falando de uma letra que nem está aqui. Tanto o Y quanto o Z, e o macho pode produzir somente gametas do tipo Z. Então, pela junção dos gametas, então, quando é formado um indivíduo ZW, que é uma fêmea, quando é formado um indivíduo ZZ, é então um macho, certo? Outro tipo também de determinação sexual que pode acontecer é a determinação sexual do tipo XX, X0. Então, o que é o X0? É justamente a não presença de um outro cromossomo. Então, normalmente, aqui, o indivíduo macho, ele é chamado de monogamético. Só que ele não é monogamético porque ele tem 2X. Ele é monogamético. Desculpa, é ao contrário. A fêmea é monogamética porque ela tem 2X. E o macho, ele é heterogamético, não porque ele tem um cromossomo diferente, e sim porque ele só tem um X e ele não tem nenhum outro cromossomo. Como que isso acontece? Então, os machos, por eles só terem um cromossomo do tipo X, ao eles produzirem um espermatozoide, eles vão produzir espermatozoides do tipo X e espermatozoides vazios para cromossomos sexuais, que a gente representa como 0. E, basicamente, a fêmea vai ter capacidade de produzir cromossomos do tipo X, dois gametas do tipo X. Quando esses dois gametas X se encontrarem, vai dar XX e vai dar origem a uma fêmea. Quando esse cromossomo X não encontrar um segundo cromossomo, ou ser fecundado por um espermatozoide que é vazio, ele vai ser o indivíduo X0, e esse indivíduo, então, será do tipo macho. Ok? Bom, no entanto, o processo de determinação sexual não é tão simples para todos os indivíduos, como, por exemplo, para alguns insetos. Então, na verdade, alguns insetos, a determinação sexual ela é dada pelo número de cromossomos que esses indivíduos têm. Então, por exemplo, se esse indivíduo ele não for fertilizado, ou seja, não acontecer a junção dos gametas, esse indivíduo ele permanece haploide. E indivíduos haploides serão machos. Agora, se aquele indivíduo ele for fecundado, se aquele ovócito for fertilizado, esse indivíduo vira 2N, e ao ele ser 2N, ele então é uma fêmea. Então, no caso de alguns insetos, a presença de fecundação é o que vai dar essa característica. Christian,
Diga aí a sua dúvida. Foi sem querer, prof, desculpa. Ah, tá bom. O Rafik está aqui me falando que tem jacarés que a determinação sexual é pela temperatura. No caso do jacarés, não é uma determinação sexual desse tipo que eu estou falando. É uma determinação sexual que é a próxima, que é alguns genes que vão determinar algumas características. Mas eu já falo para vocês. Então, por exemplo, no caso de abelha, de moscas, essas coisas, normalmente a fêmea é um indivíduo 2N e o macho é um indivíduo N. Agora, durante o processo da produção de gametas, a fêmea ela é capaz de produzir gametas do tipo N, correto? E o macho, ele produz também espermatozoides do tipo N. Se aquele ovócito da fêmea for fecundado, ele vai gerar um zigoto do tipo 2N. E esse indivíduo 2N é uma fêmea. Se não acontecer a fecundação, não tem problema. Ela não depende do espermatozoide para gerar um indivíduo. Simplesmente, esse indivíduo não fertilizado vai ser um zigoto do tipo N. E esse indivíduo agora vai ser um macho. Ou seja, todo macho em determinados insetos são do tipo N e toda fêmea em determinados insetos são do tipo 2N. Ok? E aí, então, você tem alguns indivíduos. Diga, Eric. Professor, qual é a diferença desse último aí para aquele X0? Do X0 é porque aqui no X0, aqui no X0 também acontece em insetos. A diferença aqui é que tem uma fecundação com um espermatozoide vazio. Então, todo o restante a sinalização para gerar esse indivíduo é dada depois da fecundação. Aconteceu a fecundação de um espermatozoide com óvulo. Aqui não. Aqui não precisa ter a fecundação, a fertilização. Passado um determinado tempo, então acredita-se em alguns estudos que mais ou menos 24 horas, se em 24 horas esse gameta ele não for fecundado, ele se torna um macho. Se ele for fecundado, vai ser uma fêmea. Entendeu? No outro, não, ele depende da fecundação por um espermatozoide vazio de cromossomos sexuais. Os outros cromossomos estão lá. Os outros cromossomos autônomos. Certo? Bom, e agora o exemplo que Rafik falou. Então, Rafik falou que alguns jacarés ele tem alguma determinação sexual dada pela temperatura. É esse tipo aqui de sistema gênico de determinação sexual. Nesses indivíduos, você tem até a presença de cromossomos que podem dar as características de macho e fêmea. Mas não é um determinado cromossomo específico. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você não tem XX. E também você não tem XY. E você não vai ter nenhuma outra letra que vai determinar aquela característica sexual masculina ou feminina. O que vai dar a diferença é justamente alguns genes que estão lá presentes. Alguns genes que controlam o desenvolvimento sexual. Então, a determinação sexual, ela não é mais cromossômica, ela é determinada por genes específicos que estão dentro dos cromossomos, que não necessariamente são cromossomos sexuais. Então, por exemplo, o que acontece? Na determinação cromossômica, a presença de um cromossomo sexual é que determina se esse indivíduo vai ser um macho ou se vai ser uma fêmea. Aqui não. Determinados genes podem ser induzidos para um processo de diferenciação em machos e fêmeas. Em jacarés, acontece uma coisa muito semelhante. Por quê? Em jacarés, você tem a questão da temperatura que vai ativar alguns genes que vão levar à diferenciação. É um pouco mais complexo do que acontece em plantas e protozoários, mas acontece também dessa maneira esse tipo de determinação sexual. Não é em todo jacaré. Se eu não me engano, é na espécie caimã e acaré, que é a mais comum, por exemplo, que tem no Brasil. Mas eu acho que crocodilo já tem outros processos de determinação sexual.
Bom, e agora um outro tipo diferente. Vou trazer um novo exemplo de determinação sexual, que é o que acontece em drosófila. A drosófila melanogaster é a drosófila do que a gente chama de mosca da fruta. Então, todo mundo já viu banana, principalmente. Quando a banana começa a ficar mais madura, ela vai tendo a presença daquelas moscas que ficam voando em volta. São aquelas moscas pequenininhas. Justamente porque a drosófila é um modelo que cresce muito rápido, que fecunda muito rápido, ela é um dos grandes exemplos para se estudar a genética. Muita coisa de genética que a gente sabe hoje foi justamente porque primeiro se viu em drosófila e depois se comprovou que nós tínhamos coisas iguais. Então, muito do desenvolvimento embrionário, muito das determinações das características é o que a gente viu primeiramente na drosófila por ser o melhor modelo de estudo genético, e depois a gente foi confirmando em modelos animais e em humanos. No entanto, quando a gente fala da drosófila, a drosófila ela tem o X e ela tem o Y. E aí, nesse período, quando se estudou essa época, todo mundo falou assim, não, então praticamente deve ser igual ao ser humano. Então, o processo de determinação sexual da drosófila funciona da mesma maneira que o humano. No entanto, com o passar do tempo, foi visto que o cromossomo sexual do tipo Y, ele não determina a masculinidade. É o que acontece no humano. Então, os caracteres masculinos, eles são dados pela presença do cromossomo Y. No entanto, quando se viu em drosófila, essa mesma coisa não dava para as moscas, a melanogaster. Foi visto que a melanogaster ela tem um outro tipo de padrão de separação sexual, que é chamada de sistema de balanço gênico. O que é isso? É um processo um pouquinho mais confuso, mas a gente vai entender. É uma determinação sexual que ela é dada principalmente pela proporção entre os cromossomos sexuais do tipo X e os cromossomos sexuais do tipo autônomos. Então, lembra lá no começo que eu estava explicando. Então, nós temos os cromossomos autossômicos ou autônomos, que também pode ser chamado dessa maneira, e os cromossomos do tipo sexual. Para a gente, só basta o cromossomo sexual. Agora, para a drosófila, existe uma relação entre a proporção desse X com a proporção de todos os outros cromossomos. Assim, Lucas, que confusão, não estou entendendo nada do que você está querendo dizer. Então, vamos lá. O que eu estou querendo dizer é que o gene X, que é o cromossomo X, ele contém os genes para a produção da feminização. Então, é diferente da gente. A gente tem o cromossomo Y, que tem o cromossomo que determina a masculinização. O cromossomo X também determina a feminização, mas é pela ausência do Y que a gente tem as características femininas. É nesse balanço gênico. Não é uma questão de machismo, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo só que, na nossa característica, quando a gente tem o desenvolvimento humano, a ausência do Y é que leva à presença do X. E essa presença do X leva os caracteres femininos. Já na mosca, a presença do X ela determina a produção da feminização. Já os cromossomos autossômicos, eles basicamente controlam a masculinização, ou seja, a produção dos caracteres masculinos. Lucas, continuo não entendendo nada, mas vamos lá. Então, basicamente, quando a gente fala que na mosca a gente quer a proporção dos cromossomos sexuais sobre os autossômicos, eu estou chamando que esta proporção é chamada de índice sexual, ou IS. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que os machos, eles apresentam 2 vezes mais grupos cromossômicos
do que o cromossomo X. Então, ele normalmente vai ter um cromossomo X e dois pares de cromossomos autossômicos, dois grupos. Então, se ele é um indivíduo 2N, ele tem um grupo de cromossomos sexuais, são 16 cromossomos vindos do macho e 16 cromossomos vindos da fêmea, que leva um indivíduo com 32 cromossomos. O indivíduo 2N tem 32 cromossomos, ou seja, 16 pares de cromossomos. Como a gente tem pares, a gente tem 2 vezes o número total de cromossomos. Então, um indivíduo que é macho, ele tem no cromossomo sexual o X e o Y. Quantos cromossomos sexuais do tipo X ele tem? 1. Quantos pares de cromossomos que ele tem? 2. Então, quando eu faço a razão de 1 por 2, o índice sexual do macho é meio. E por ele ter 2 vezes mais cromossomos autossômicos, e eu falei para vocês no slide anterior que os cromossomos autossômicos produzem masculinidade, a proporção de masculinidade está 2 vezes maior do que a proporção de cromossomos sexuais. E por causa disso, ele é um macho. E uma fêmea? Uma fêmea, ela é XX. Quantos cromossomos X ela tem? 2. Se ela é um indivíduo 2N, quantos pares de autossômicos ela tem? 2. Então, se ela tem 2X e 2As, a proporção dela, ou o índice sexual dela, vai ser do tipo 1. E isso vai determinar que eles tenham a mesma proporção. E como o cromossomo X ele domina os autossômicos, essa proporção vai levar às características femininas. Entendido, meninos? Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Então, aqui é uma tabela de proporção. Então, existem vários tipos de possibilidades. Então, uma fêmea, a gente sabe que por ela ter 2 cromossomos X e 2 conjuntos autossômicos, por ela ser 2N, a proporção é 1, é uma fêmea. No entanto, nesse outro grupo aqui, houve uma outra formação, houve um erro de formação de zigotos. E a fêmea, ela veio XXY. O Y, como eu disse para vocês, não serve para nada nessa característica. Então, como ela mantém a proporção de 2x por 2 autossômicos, ela é uma fêmea. Então, ela continua tendo as características femininas, mesmo com a presença dos cromossomos sexuais do tipo Y. E o macho? O macho, ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y. E a proporção de X sobre autossômicos, eu tenho 1x para 2 autossômicos. Então, a proporção é de meio. Essa característica, ela dá a característica do caráter macho. Porque lembra porque eu falei para vocês que os autossômicos dominam? Então, esse indivíduo é um macho. E agora, esse indivíduo aqui, ele não tem o cromossomo Y. Ele só tem o cromossomo X. Ele é X0. Nesse indivíduo, por ele ter um único cromossomo X ainda, independente dele não ter o Y, a proporção ela fica de meio, porque é um cromossomo X para 2 autossômicos. E aí, esse indivíduo, ele é um macho. Só que por ele não ter o Y, ele vai ser um macho estéril, porque o Y, por mais que ele não diga que aquele indivíduo vai ser macho ou fêmea, ele diz se aquele indivíduo vai ser fértil ou não. Então, o X0 é o indivíduo que é do tipo macho, por causa da proporção, mas por ele não ter o Y, ele é infértil. Ok? Bom, como eu disse para vocês, existem outras possibilidades que podem acontecer. E para outras possibilidades é quando a gente tem formação de gametas totalmente diferentes, esses indivíduos também podem acontecer. Então, por exemplo, quando eu tenho uma superexpressão
do cromossomo X. Então, por a questão de erro de formação de gameta durante a meiose, ao invés de ter ido um X para um lado, um X para o outro, foi 2X para um lado, e aí esse gameta 2X cruzou com outro que era X, virou 3X. Ou, por exemplo, houve uma separação totalmente errada, os 2X vieram para um lado, e na outro indivíduo também aconteceu a mesma coisa. O X e o Y vieram para o outro. Então, na verdade, esses indivíduos acabam que eles têm mais proporção de X do que de A. E aí, esses indivíduos fogem da proporção que era ideal, ou de 1 ou de meio. E aí, eles são chamados de meta. Se tiver muito X, ele é uma meta-fêmea. E essas meta-fêmeas, normalmente, elas têm problemas do desenvolvimento. Muitas delas, elas acabam nem se desenvolvendo, principalmente em todos os indivíduos que têm a proporção maior do que 1. Agora, você pode ter também indivíduos que, muitas vezes, são metamachos, porque ele é X0, mas eles não são metamachos por causa da questão do X, e sim pela presença de cromossomos haploides. Isso faz com que a proporção entre eles fique menor. Esse indivíduo, ele continua sendo viável, só que ele é mais fraco, é aquela mosquinha mais lentinha, e ele é estéril, ok? E quando essa proporção está entre 1,5, esse indivíduo é chamado de intersexo, ou seja, ele tem características que misturam tanto características masculinas quanto características femininas. Entendido esse balaio de gato que é a drosófila, eu acho bastante interessante isso, essa compensação dessas doses, justamente doses sexuais. Entendido? Ô, professor, Oi. esse daí poderia ser caracterizado como um caso de epistasia ou não? Não, porque assim, na epistasia você precisa de 2 conjuntos gênicos. Lembra que você precisa de um gene, 2 alelos para uma característica, que vai estar ligado com 2 alelos de outra característica. Aqui, na verdade, é por dose. Então, quanto mais cromossomos do tipo X você vai tendo, mais características femininas você tem. Quanto mais cromossomos, conjuntos cromossômicos autossômicos você tem, mais características masculinas você tem. Então, o X determina o feminino e o A determina o masculino. Não é por uma epistasia, porque epistasia é gênica. Aqui é cromossomo total. Então, você tem muito mais cromossomos de genes dentro daquele cromossomo. Entendido? Ô, Pro, Oi. o Y aí, no caso, é só para determinar a fertilidade do macho, né? Isso. E nessa metafêmea que tem esse Y? A metafêmea, na verdade, aqui, essa metafêmea, esse Y, por ele estar aqui, ele acaba não interferindo em nada. Porque só a presença do X que acaba levando, por ter 3X, ele vai tendo características femininas maiores, entendeu? Uhum. Você é de onde? Eu? É. Sou de Minas. Da onde? Minas? Aham. Ah, é porque você falou um dia, eu achei que você fosse de Recife. Foi uma forma de falar. Eu converso toda bugada. Ah, então tá bom. Bom, vamos voltar à determinação sexual em humanos. Então, a gente já tinha falado do clássico XY e XX. XY, ele leva à formação do macho, e o XX, ele leva à formação da fêmea. No entanto, vamos entender o que isso tudo está acontecendo. Então, normalmente, a gente sabe que a determinação sexual do X e do Y em humanos, ela tem uma característica da presença de determinados genes. E hoje a gente sabe que, basicamente, a nossa característica sexual, ela está ligada à presença do gene SRY, que está no cromossomo Y. E esse gene, basicamente, que vai determinar a masculinidade. Foi visto que esse gene, ele produz um fator chamado fator determinante testicular, ou TDF. E por causa deste TDF é que esses indivíduos acabam levando à produção de um testículo,
que leva à produção da testosterona e que vai dar as características masculinas. Então, basicamente, o que acontece? O indivíduo que é XX, ele não tem o cromossomo Y. Consequentemente, ele não tem o cromossomo, o gene SRY. Esse gene não está presente. Por ele não estar presente, não tem a produção do fator de desenvolvimento testicular. E isto faz que naquela região onde vai dar origem às gônadas, principalmente no córtex, a ausência dele permita que esse córtex ele se transforme em gônadas embrionárias nos ovários. E, com isso, pela ausência dessas características femininas, e principalmente por não ter desenvolvido um testículo, não tem a produção da testosterona, e por isso que o indivíduo recebe características femininas. O indivíduo que é macho, que é homem, que apresenta o cromossomo Y, esse indivíduo, ele tem a presença do gene SRY, que está dentro do cromossomo Y. Justamente por causa disso, ele vai ser capaz de produzir o fator do desenvolvimento testicular. Pela presença agora deste fator, aqui, lá na região da medula, você vai ter um desenvolvimento para a produção de uma gônada embrionária. E essa gônada embrionária vai dar a formação do testículo. E esse testículo vai ser capaz de produzir a testosterona e vai dar as características sexuais masculinas. Então, quem determina o sexo, não só pela presença, é justamente o cromossomo Y. A gente sabe que não tendo o cromossomo Y vai ser uma mulher, tendo o cromossomo Y vai ser um homem. Então, na verdade, a gente descobriu essa importância desse gene nessa formação a partir do momento que a gente foi analisar indivíduos que tinham formações totalmente diferentes. Então, indivíduos que, durante o processo da meiose, ou não recebiam cromossomos, ou recebiam 2 vezes aquela cópia do cromossomo. Então, por exemplo, o indivíduo X0, ele pode ter recebido um cromossomo da mãe, um cromossomo X da mãe, e esse 0 é um espermatozoide vazio que veio do pai. E esse indivíduo, por não ter recebido nenhum Y, ele ainda é uma mulher. E até mesmo indivíduos que recebem 2X, mas ainda apresenta a presença do cromossomo Y, essa característica ainda é uma característica de homem. Então, é diferente do que acontece na drosófila, porque a drosófila pode receber o Y, que não interfere em nada, que o Y está relacionado somente à presença da fertilidade. Agora, o Y não. O Y ele determina os caracteres femininos. Se tem mais Y, mais fêmea vai ser aquela mosca. Aqui, nos humanos, basicamente, há a presença do Y. Então, pelo Y, você tem a presença desse gene que leva à formação deste fator, que leva à produção do testículo e que leva à produção da testosterona. Na mulher, por ela não ter o Y, ela não produz nada, então as gônadas elas vão levar, então, a produção de ovário, que não produz testosterona e vai dar as características femininas. É tanto que, quando a gente observa alguns indivíduos, esses indivíduos, por exemplo, que apresentam síndrome de Turner, esses indivíduos, por não ter o Y, ele tem outras características, mas a característica primária dele é que ele tenha, basicamente, o fenótipo feminino. Já em Klinefelter, eu vou voltar em cada uma dessas, por mais que esse indivíduo tenha 2X, ou seja, 2 vezes as características femininas, o fenótipo desse indivíduo é um fenótipo masculino.
Por ele ter 2x, ele vai ter aumento de seios, ele vai ter quadril largo, que é característico das mulheres justamente para a fecundação. Ele vai ter disseminação de pelos pubianos conforme a distribuição feminina, e ele vai ter testículo bastante reduzido. Mas o fenótipo dele vai ser um fenótipo do tipo masculino, ok? Bom, vamos voltar às síndromes. A síndrome de Turner é uma síndrome bastante rara, ela acontece de 1 a 3 mil nascimentos femininos. Então, é um indivíduo que não tem um cromossomo, ou um outro cromossomo X, ou um outro cromossomo Y. Normalmente, esses indivíduos, eles apresentam um único cromossomo X. E o cromossomo X é bastante importante para o desenvolvimento do indivíduo. Não existe caso de você ter a formação de um indivíduo que só tem o cromossomo Y. Por quê? Porque o X é fundamental. E sem o X, sem pelo menos um único X, esses indivíduos são abortados. Nos indivíduos que sofrem de síndrome de Turner, durante a separação sexual, então, durante o processo de formar indivíduos 2Ns, na primeira divisão, ainda você tem 2 cópias 2Ns, para, então, na segunda divisão, você ter a formação de gametas do tipo N. Durante essa segunda divisão, muitas vezes você vai acontecer que esses indivíduos, eles podem formar uma separação errônea. E ao invés de vir uma célula N e outra célula N, você vai vir uma célula sem nenhum cromossomo sexual e numa outra que ele tenha 2. E aí, agora, se esse, vamos dizer que aqui é um óvulo, ele for, um óvulo não, é um espermatozoide, vamos dizer que ele vai dar origem a um espermatozoide. Meu desenho espermatozoide é péssimo. Por ele não ter nada, se esse espermatozoide ele fecundar um óvulo que tenha o cromossomo N do tipo X, esse indivíduo vai formar, então, um zigoto apenas N. E esse zigoto apenas N apresenta somente o X. E ao apresentar o X, você tem um indivíduo que ele tem as características femininas, porque a presença do X está lá, mas ele passa a ter algumas ausências do que a dupla presença do cromossomo X aconteceria. Por exemplo, é um indivíduo que vai ter ovário subdesenvolvido, porque ele precisaria das 2 cópias do X para formar um ovário basicamente funcional. Ele não vai ter seio, porque justamente você precisaria das 2 cópias para ter desenvolvimento de seio. Você não vai ter menstruação e ele vai ter várias características. Você vai ter os mamilos que vão ser bastante separados, uma baixa estatura, dobras da pele acontecendo, porque vai ter um não controle da produção da pele, uma má formação cardíaca. Então, é só para mostrar para vocês que o cromossomo X, ele leva à formação do indivíduo viável, quando ele está em uma única cópia. Mas esse indivíduo vai ter perdas em seu desenvolvimento endocrinológico. Já quando esse indivíduo, por mais que ele tenha os 2 cromossomos X, ele vai ter um cromossomo Y, esse indivíduo também se torna fértil. Fértil não, viável, que eu queria dizer. Só que esse indivíduo é o que a gente chama muitas vezes de uma condição intersexual. Ou muitas vezes ele pode ter as 2 características sexuais masculina e feminina acontecendo, o hermafroditismo, mas na grande maioria ele vai ter as características do tipo mais masculinas. No entanto, algumas características femininas podendo acontecer também. Seio, dedos, essas coisas. Ok? E agora, quando esse indivíduo tem triplamente a característica do X, ou seja, ele tem muito mais doses de X do que é o considerado normal. Ao invés de ser XX, ele é XY. E aí é justamente daquela maneira. Então, esse indivíduo, esse óvulo foi formado de maneira errada com 2X, e ele é, então, fecundado por um outro espermatozoide, que é X. Então, a formação do indivíduo forma XY.
XX. Esse indivíduo, ele tem uma característica viável. É um indivíduo que ele é totalmente viável. No entanto, ele pode ter algumas anormalidades que vão levar a alguns problemas físicos. Ele continua sendo estéril, a maioria é estéril, a maioria menstrua regularmente e a maioria tem inteligência normal. Então, no entanto, você vai tendo alguns problemas acontecendo nesse processo. Vai ter algumas mulheres que podem ser até 4x ou até 5x, dependendo da anomalia que aconteceu na produção daqueles gametas. A anatomia continua sendo normal. No entanto, você vai ter uma alteração cognitiva e você vai ter alguns problemas de desenvolvimento físico neste processo. Ok? Então, aqui, meninos, só para mostrar para vocês... deixa eu ver aqui. Ana Carolina colocou, esse vídeo é uma entrevista de uma pessoa que possui síndrome de Turner. Peraí, eu achei que poderia interessar. Ótimo, Ana Carolina, eu vou salvar ele e lá vou colocar no Google Classroom alguns vídeos. Eu sempre gosto de colocar algumas coisas interessantes, então eu vou colocar lá. Tá? Eu vou, antes vou até salvar aqui para abrir no meu outro celular, quer dizer, no celular, né? Eu vou deixar aqui salvo, para eu poder compartilhar depois. Eu vou dar uma olhada no vídeo antes, claro. Deixa eu voltar aqui para a aula, aqui para o chat, ok. Então, esses processos, justamente de não formação, de erros de formação de número de cromossomos, a gente vai ver isso mais para frente. Acontece justamente do processo da meiose. Pode acontecer tanto na segunda divisão, na meiose 2, onde você tem a primeira separação, aqui você tem indivíduo 2Ns, depois aqui a primeira separação desses indivíduos. E aí, quando vai acontecer a segunda separação, eles não se separam. E aí, um dos gametas recebe 2 cromossomos e um não recebe nada. E aí, esses 2 gametas que vão levar a diferenças ou a ausência ou ao excesso de cromossomos no indivíduo. Essa disfunção, muitas vezes, ela pode acontecer até mesmo na meiose 1. E aí, esses pares aqui, eles não se separam. E quando acontece a segunda meiose desses indivíduos aqui, cada um acaba recebendo 2 cópias daqueles cromossomos. E por isso, então, que você tem os erros. Ok? Qual é o papel do cromossomo X? O papel do cromossomo X, ele está ligado principalmente a genes que são essenciais para ambos os sexos. Por isso que eu falei que indivíduos que não têm o X, esses indivíduos são abortados. E uma cópia, pelo menos, ela é necessária para o desenvolvimento humano. A ausência de uma cópia, ela resulta em um fenótipo feminino. No entanto, você precisa das 2 cópias para que aquele indivíduo tenha fertilidade. E cópias extras, elas normalmente vão perturbar um pouco do desenvolvimento, mas com 2 cópias, por exemplo, essa perturbação ainda não é tão proeminente. A partir de 3 cópias de X, de 4X ou 5X, você vai tendo problemas de cognitivo, formação do indivíduo. No entanto, esse indivíduo ainda se torna um indivíduo viável. Somente que sem a presença do X é que esse indivíduo, então, vai a aborto. E o papel do Y? O papel do Y é simplesmente determinar a masculinidade. E uma única cópia já produz o fenótipo masculino, mesmo com a presença de vários cromossomos X. Independente da presença de cromossomo X, do número de X, ter um Y vai levar as características da formação de caráter masculinos. Ok? Bom, agora vamos falar justamente da herança ligada ao sexo. Então, quando a gente viu a herança, até o momento que a gente tem estudado, a gente tem falado justamente só da herança que é autossômica. Ou seja, ela está ligada aos cromossomos, que são os cromossomos autossômicos. Sendo que
esta herança, ela é do tipo dominante ou do tipo recessiva. Então, toda a herança mendeliana que a gente tem visto, extensão mendeliana, tudo que parte do mendelianismo está ligado a essa herança autossômica. No entanto, a gente tem algumas características que são ligadas aos cromossomos sexuais, como, por exemplo, algumas como daltonismo, que essa herança ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque ela vai ser exatamente diferente por termos condições diferentes de cromossomos sexuais, ela vai se representar de uma maneira diferente para o homem do que acontece para a mulher. Essa herança relacionada ao sexo, ela pode ser dividida em dois tipos. A restrita ao sexo, quando ela está ligada ao cromossomo Y, e a herança ligada ao sexo, quando ela está ligada ao cromossomo X. Por que ela é restrita ao sexo no cromossomo Y? Porque essa característica só vai acontecer em homens. E ligada ao sexo, ela está ligada ao X, como o X acontece tanto em homens quanto em mulheres, os dois vão ter. No entanto, como a mulher tem 2X e o homem só tem 1X, ele vai acontecer em proporções, em razões diferentes. Mas ela ainda mantém a característica do dominante. Ela pode ser dominante ou recessiva. Então, eu tenho herança autossômica dominante e autossômica recessiva, restrita ligada ao sexo e ligada ao sexo, restrita ligada ao sexo ao cromossomo X e ligada ao sexo ao cromossomo X, vamos novamente, restrita ligada ao cromossomo Y e ligada ao sexo ligada ao cromossomo X, sendo que uma dominante e a outra recessiva. Bom, vamos falar justamente dessa ligada ao sexo. Então, a gente vai falar primeiramente daquela que tem a relação com o cromossomo X, certo? Uma das primeiras características que está ligada ao cromossomo X é a presença do daltonismo. O que é o daltonismo? O daltonismo é a percepção das cores pelo olho humano. Então, no olho humano, a gente tem basicamente 3 determinações de percepção de cor, que é a cor azul, a cor verde e a cor vermelha. Essa presença, quando a luz é incidida nos olhos do indivíduo, você tem alguns receptores que vão detectar padrões de cor, ou o padrão ligado ao verde, ao ligado ao vermelho e o padrão azul. Esse deve... Ai, Lucas, e como que eu vejo o roxo? Você vê roxo justamente pela percepção dos dois aqui, do vermelho com azul. Já digo para vocês, mulheres têm muito melhores receptores do que os homens. É por isso que mulheres conseguem diferenciar rosa de salmão, É isso. Eu já não tenho muitos exemplos para poder dizer para vocês. Porque rosa bebê, salmão, goiaba, que os homens não conseguem. Então, isso é uma questão genética mesmo, porque vocês, mulheres, têm padrões de visibilidade de cor muito maior, não que é um padrão, mas você tem receptores muito mais sensíveis do que os homens. Então, existe uma tendência muito maior de essa determinação. Inclusive, isso está ligado a muita característica, que não é nada de machismo, mas uma característica de antigamente dos animais, das fêmeas protegerem os seus filhotes. E como elas protegem os seus filhotes, por ela conseguir ver padrões de cores mais distintos, ela consegue perceber algum agressor com mais facilidade do que um homem. Ou seja, desde antes a gente sabe que nós homens somos mais sonsos. A gente consegue perceber as coisas que as mulheres conseguem perceber melhor. E uma das coisas é justamente por causa dessa característica. Então, quando entra a luz, esses receptores de padrões azul, vermelho e verde são detectados. O que acontece? Um indivíduo que é daltônico, ele tem uma dificuldade justamente em alguns
alguns cones. Então, a gente sabe que cada célula cone é essas células aqui. Então, são células cônicas. Verde, vermelha e azul. Cada célula cone, ela tem um dos 3 pigmentos que é capaz de absorver. E cada célula cone, ela é produzida por um gene diferente. O gene azul, ele está relacionado ao cromossomo 7, que é um cromossomo autossômico, ou seja, uma herança autossômica. No entanto, as células cones que verificam a cor verde e a cor vermelha, são ligados à presença do X. E aí, lá no X, é que está esses genes para codificar essas características. Indivíduos que são daltônicos, eles não têm a facilidade, eles não conseguem distinguir o vermelho e o verde, que são justamente esses 2 genes que estão no cromossomo X. Por causa de uma variação desses cromossomos, é que esses indivíduos têm a dificuldade. Então, por exemplo, um indivíduo que tem a visão normal, ele consegue verificar a presença do vermelho e distinguir a presença do vermelho e a presença do verde. O indivíduo que é daltônico, ele vê as 2 cores do mesmo padrão. Então, ele consegue diferenciar o azul, mas ele não consegue diferenciar essas 2 cores e todas as cores que estão relacionadas a essas 2 misturas de cores. Então, tudo que misturar vermelho com o verde, ele não consegue bem distinguir. Essa figurinha aqui é uma figurinha clássica para verificar, para fazer o teste para ver se esses indivíduos são daltônicos. E eu não sei se vocês já viram aquele filme Pequena Miss Sunshine. Aquele filme é muito legal. É muito legal porque o menino, ele que participa do filme, já vou contar o spoiler para vocês, já conto o filme já dando spoiler. Então, eu sou desses, viu? É porque eu não me importo com spoiler de filme. Então, lá naquele filme Pequena Miss Sunshine, a menina, ela tá brincando com o irmão, que é mais velho, e o irmão mais velho tem um sonho de ser piloto, e ele faz várias coisas para tentar ser piloto, ele faz uma coisa que ele fica sem falar com os pais. Então, ele não é sem falar de estar bravo, de basicamente conversar. Por que ele faz isso? Eu não lembro agora, porque faz muito tempo que eu vi este filme. Mas ele sempre quer ser piloto. E a menina ela tá participando de um concurso de beleza. Então, eles saem da cidade deles, vão lá para uma outra cidade, e nesse meio do caminho, ela tá lendo um livro e ela lê sobre daltonismo. E ela mostra exatamente essa figura para o irmão. Que é uma figura que consegue justamente diferenciar se o indivíduo é daltônico ou não. Por quê? Porque indivíduos que não são daltônicos, eles têm a capacidade de conseguir ver que aqui, ó, existe um número 6. O indivíduo que é daltônico, por essas cores, todas as cores verdes aqui serem iguais a esse marrom, ele não consegue ter essa percepção. E aí, esse indivíduo é verificado como daltônico. E no meio do filme, ela vai e mostra para o irmão. E o irmão não consegue saber que número que está ali. E aí ela vira, você é daltônico. E ele, justamente por ser daltônico, não pode ser piloto. E aí, pronto, o mundo dele acaba. É uma cena trágico-cômica, mas acaba sendo muito engraçado o filme no contexto. Eu acho um filme fantástico. Então, justamente por quê? Porque esses indivíduos não têm essa distinção, não conseguem distinguir o vermelho e o verde naquele processo. Ok? E aí, Lucas, como é uma herança ligada ao X, ela vai ter características diferentes entre homens e mulheres. A mulher, ela basicamente vai se comportar como uma herança mendeliana clássica. Por quê? Porque ela tem 2X. Se eu sei que o daltonismo é dado por uma herança recessiva, então, para que a mulher seja daltônica, ela precisa ter XDzinho, XDzinho. Se ela for XDzão, XDzão, ou XDzão, XDzinho, ela é considerada normal. Agora, a outra nomenclatura que a gente tem é que indivíduos heterozigotos, quando a gente fala de doença ligada ao X, eles não são chamados naturalmente normais, e sim eles chamados de
portadores, certo? Então, para o daltonismo, como que eu represento? Eu continuo representando pela letra maiúscula Dzão e Dzinho. Agora, como eu estou dizendo que é uma herança ligada ao X, eu tenho que colocar o X. Por isso que os indivíduos normais são chamados de XDzão e os indivíduos e os genes que têm o daltonismo de XDzinho. As mulheres, por terem 2 cromossomos, podem ser XDzão, 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 XDzinho ou XDzinho, XDzinho. Sendo que XDzão, XDzão, ela é normal. XDzão, XDzinho, ela é portadora, porque ela tem a presença de um gene que é o gene alterado. E quando ela é XDzinho, XDzinho, ela é daltônica. O homem é totalmente diferente, porque o homem, ele, por ter só uma cópia do X, ou ele tem o normal, ou ele tem o alterado, fazendo com que esse fenótipo seja totalmente diferente. Então, por exemplo, aqui para a produção, vamos fazer 2 tipos de cruzamentos. Então, por exemplo, uma mulher que ela... Alguém levantou a mão? Ouvi um barulho. Eu, professor. Então, no caso de pais normais, tipo assim, um casal normal para daltonismo, então sempre vai ser... o filho vai ser ligado à mãe, né? A mãe, ele herdou da mãe o... Isso é uma das grandes características da característica, porque, por exemplo, homens que são daltônicos jamais passam suas características para os filhos, eles passam para as filhas, mas para os filhos eles não passam. Entendido? Certinho, obrigado, professor. A Ellen aqui perguntou qual é o nome do filme, é Pequena Miss Sunshine. É bem recomendo, eu adoro, é um dos meus filmes favoritos, assim. Ele é uma comédia, mas sabe aquela comédia com humor bem ácido, com coisas que você não sabe exatamente se é tão engraçado aquilo ali, mas ele leva a um bom pensamento, assim. Eu gosto muito daquele filme. Ele tem esse humor, é que nem Show de Truman. Show de Truman é um outro que também tem um humor bem ácido, assim, ligado a ele. Vamos lá, vamos voltar ao daltonismo ligado ao X. Então, por exemplo, aqui ele está representando os indivíduos que são normais como X+, e os indivíduos que são daltônicos como Xzinho. Então, aqui normal, e aqui daltônico. Então, aqui, ele está comparando aqui ao cruzamento entre uma mulher que tem visão normal com um homem daltônico. Então, a mulher, por ela ser normal, ela é X+, e o homem que é daltônico é XCzinho Y. Então, a gente faz o quadrado de Punnett igual. Então, se ela é X+, e ele é XCzinho Y, a gente faz o quadrado igual. Então, pode ser X+, XCzinho, aqui X+, XCzinho, aqui pode ser X+, Y, e aqui X+, Y. Então, basicamente, eles têm a chance de ter filhas, então, as filhas que sejam portadoras, e os filhos deles serão normais, neste casal aqui. Entendido? Então, eles têm a chance de ter mulher com visão normal, no entanto, portadora do gene para o daltonismo, e o homem com visão normal, e para o homem a gente não fala nada de portador. E agora ele faz um segundo cruzamento. Então, um cruzamento entre uma mulher daltônica e um homem normal. A mulher daltônica, para ela ser daltônica, ela precisa apresentar o gene do daltonismo para as 2 características. Então, aqui seria, vou fazer aqui, XCzinho com XCzinho e X mais Y. Vai dar X mais
XCzinho, X mais um XCzinho. Agora, no homem, vai dar XCzinho, Y, e XCzinho, Y. Ou seja, essa mulher, por ser daltônica, ela automaticamente só terá filhos daltônicos, porque todo filho dela vai receber o XCzinho. Agora, as filhas não serão daltônicas, elas serão, teoricamente, normais, mas portadoras dos genes, ok? Então, essa proporção... Oi? Se for uma mulher afetada, uma mulher que tem daltonismo com um homem que tem daltonismo, todas as mulheres, filhas, serão daltônicas também. Então, vamos lá, não todas, vamos lá, vamos fazer o cálculo. Deixa eu inserir um slide aqui. Vou manter, deixa eu inserir um novo slide para fazer esse cálculo. Então, o que foi falado é, então, uma mulher... Deixa eu... Aqui, eita. Uma mulher que é afetada, ou seja, ela é portadora, então ela tem o XDzão. Não, eu digo uma mulher daltônica. Ah, sim, a mulher daltônica com quem? Com um homem daltônico também. Ah, não, uma mulher daltônica com homem daltônico, todo mundo vai vir daltônico. Porque, ó, uma mulher daltônica, XCzinho, com um homem daltônico, aqui vai dar XCzinho, XCzinho, daltônico. XCzinho, XCzinho, daltônico. XCzinho Y, daltônico, e XCzinho Y, daltônico. Então, ela vai ter filhos e filhas todos daltônicos. Agora, por exemplo, se essa mulher é afetada não, ela é portadora. Então, vamos dizer, ela é X mais XCzinho. E ela casa com um homem que é daltônico, eles podem ter filhas portadoras, X mais XCzinho, podem ter filhas que sejam daltônicas e podem, então, ter também filhos que serão normais e filhos que serão daltônicos na mesma proporção. Então, ela vai ter a mesma proporção para ter filhos normais, filhos normais, filhas normais e portadoras, e filhos e filhas daltônicos. Entendido? Entendido, professor. Então, vamos lá. Então, Professor, uma dúvida. No slide anterior, a mulher, ela é apenas portadora ou ela também é daltônica? a mulher também é daltônica. Só que, aqui, ó, a mulher só é daltônica quando ela tem os 2x com o gene do daltonismo. O homem, basta ter um x, ele só tem um x, né? Um x para ele ser daltônico, entendeu? Por isso que é muito mais frequente o daltonismo em homens do que em mulheres. Mas você tem mulheres daltônicas. Mas a portadora também vai ser daltônica, não é? Não, a portadora, ela tem a visão normal, mas ela porta o gene que é do daltonismo, mas a visão dela é normal. Ah, entendi. Obrigada, professor. Entendeu? Entendi. Porque a mulher que é portadora, ela é X+, XCzinho. Ela é normal por causa do X+. E ela é portadora porque ela tem um Xzinho. É diferente da mulher que é X+, X+, que ela é totalmente normal. Ela não porta nenhum gene de daltonismo. Certo? Então, essa característica, aqui é praticamente os mesmos cruzamentos. Eu não vou repetir, porque como eu fiz vários cruzamentos com vocês, eu vou repetir aqui. Então, é só para vocês perceberem que esses padrões de herança são totalmente variados se a mulher, a mãe ou o pai forem um daltônico. A mulher for portadora e o pai for daltônico. Se a mulher for normal e o pai for daltônico. Esses padrões são totalmente diferentes. Então, nesse caso, a gente sempre faz o quadrado porque pode resultar em proporções diferentes desses indivíduos. Outra doença que também é ligada ao X é a hemofilia. Hemofilia é justamente indivíduos que têm problemas de coagulação. Então, são aqueles indivíduos que, ao sofrer um corte,
esse corte pode se tornar uma hemorragia, porque aquele indivíduo não consegue fazer uma coagulação sanguínea daquele processo. Então, qualquer acidente, qualquer cortezinho que para a gente, um cortezinho com faca, é uma coisa normal, para esses indivíduos é muito maior. E aí, também está ligado ao cromossomo X. E aí é justamente nessa característica que a gente consegue ver também as mesmas proporções variadas, igual ao daltonismo. Bom, aqui ele mostra aqui um heredograma. Não se preocupem que a nossa próxima aula é só de heredogramas. Então, a gente vai falar muito de heredogramas nas próximas aulas, na próxima aula. E aqui é só para trazer uma nova característica. Então, a gente estava muito acostumado com quadrado cheio, quadrado serem homens, círculos serem mulheres. Quadrados cheios afetados, círculos cheios afetados. Agora, como é uma doença ligada ao sexo, a gente também sinaliza quem é a portadora. Então, a gente sinaliza aqui que essa mulher, ela no caso da hemofilia, XHzão, XHzinho. Essa mulher, não. Ela é XHzão, XHzão. E esse indivíduo que é homem, ele é XHzinho e Y. Então, como é uma herança ligada à característica recessiva, a gente diz que é XHzão, 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 XHzinho, XHzinho. Eu não sei de onde surge um Y na minha cabeça. XHzinho com XHzinho. Então, aqui é uma mulher normal, aqui é uma mulher portadora, e aqui é uma mulher que tem hemofilia. Para o homem, aqui do outro lado, você vai ter XHzão, Y, e XHzinho, Y. XHzão normal, e XHzinho, ele tem hemofilia. Certo? Bom, vamos agora fazer um cruzamento. Vamos fazer um exercício. Como todos os exercícios são iguais, eu só vou fazer esse porque tudo é muito simplesinho. Eu acredito na herança ligada ao sexo. Eu, pelo menos, gosto mais. A hemofilia é uma doença ligada ao X em humanos. Uma mulher hemofílica casa com um homem que apresenta coagulação sanguínea normal. Qual a probabilidade deste casal ter um filho com hemofilia? Filho, dizendo de qualquer sexo. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, o XHzão, ele é normal. XHzinho é hemofílico. XHzão é normal. XHzinho, ela é portadora. E XHzinho versus XHzinho, ela é hemofílica. Esse X, não sei, ignora isso aqui. Então, vamos lá. Ele quer saber o cruzamento entre uma mulher que é hemofílica, então ela é XHzão, um XHzão, com um homem que tem coagulação normal. Então, esse homem desculpa, ela é XHzinho. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Vamos cá. Então, aqui, a mulher é XHzinho com XHzinho, porque ela tem hemofilia, né? Ele já está dizendo. E o homem... gente, eu às vezes faço umas coisas que não prestam atenção. Eu adoro. Eu acabei de colocar aqui o homem. E vocês não gritam, gente. Vocês têm que gritar quando eu estou falando, escrevendo alguma coisa errada. Porque vocês percebem que às vezes eu falo uma coisa e escrevo outra. Eu tenho esse problema. Às vezes, o meu raciocínio do falar é mais rápido do que o meu do escrever. Então, o homem, ele é XHzão, Y. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer esse cruzamento. XHzinho com XHzinho aqui. XHzão com Y aqui. Então, aqui é
Hzão, XHzinho, e XHzão com XHzinho. Aqui é XHzinho Y e XHzinho Y. Qual é a proporção? Qual a probabilidade? Ela tem basicamente 2 de 2, de duas mulheres, né? Que vão ser portadoras. E ela vai ter, ou também 100% das filhas dela serão portadores e 100% dos filhos serão hemofílicos. Entendeu? Tranquilo? Sim ou não? Sim, sim, professor. Ah, ok. Eu só beber um gole d'água, a gente continua aqui. Bom, outra coisa que é interessante, ligada ao cromossomo X, é uma questão chamada de compensação da dose. O que é compensação da dose? As mulheres, a gente já viu que as mulheres têm número de cromossomo X diferente dos homens. Então, as mulheres, elas têm 2X e o homem tem um X só. Teoricamente, a gente tem um desequilíbrio no número de genes relacionados ao cromossomo X, correto? Esse número de genes, algumas vezes, pode ser prejudicial. E, justamente, para a gente não ter esse acúmulo gênico das mulheres, um dos cromossomos X vai se tornar meio que inviável. Então, na teoria, a quantidade de produto gênico é diferente entre homem e mulher, porque a mulher tem 2X e o homem só tem um X só. Teoricamente, a mulher produziria 2 vezes mais genes relacionados ao cromossomo X do que o homem. O restante está normal, porque a gente tem um par de cromossomo 1 no homem, um par de cromossomo 1 na mulher. A grande questão está no cromossomo X, que a gente tem 2 vezes no homem, e 2 vezes na mulher e 1 vez no homem. Isso levaria a uma incompatibilidade. No entanto, existe uma característica que nós chamamos de inativação do cromossomo X. Essa inativação, ela acontece durante o período embrionário das fêmeas. Então, uma cópia do cromossomo X, ela vai ser inativada. E ela permanece inativada em todas as suas células descendentes. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que uma mulher, quando tem ali os seus 2 cromossomos X, durante a fase embrionária, um desses cromossomos X vai acontecer, ele vai ser desenvolvido naturalmente, e o outro, ele vai ser supercondensado para se tornar inativo. Esse processo de supercondensação, não se preocupem que, quando vocês estiverem em biologia molecular comigo no próximo semestre, vocês vão entender um pouco como que isso acontece. E eu estou querendo dizer que esta condensação, ela vai acontecer quando essa mulher continuar também como... Eu queria fazer uma mulher aqui, como... Eu ia fazer um desenho de uma mulher, mas aqui está ficando feio, vou ficar só assim. Quando ela estiver como um indivíduo adulto. Querendo dizer que todas as células das mulheres, um dos cromossomos está inativado. Agora, a grande característica é que em células diferentes, cromossomos diferentes podem estar desativados. O que eu estou querendo dizer? Vamos dizer que esse indivíduo aqui, essa mulher aqui, ela tem 2 células. Eu vou analisar 2 células. Pode ser que nessa célula aqui, este cromossomo do lado direito esteja inativado. E pode ser que nesse outro lado aqui, o cromossomo do lado esquerdo esteja inativado. Essa inativação é aleatória. Então,
você vai ter células diferentes das mulheres com cromossomos diferentes. Qual é a grande característica? Uma mulher, quando ela é formada, ela veio, quando esse embrião foi formado, ele veio justamente de uma fecundação de um espermatozoide, um óvulo. Um X veio daqui e outro X veio daqui, certo? Então, eu estou querendo dizer que, ora, você vai ter uma célula que tem as características do seu pai, vinda do seu pai inativada, e outra hora a gente vai ter as células com as informações vindas da sua mãe inativada. Isto faz que a grande maioria das mulheres tenham o que nós chamamos de mosaicismo. O que é um mosaicismo? É presença de células com cromossomos vindos ou do pai ou da mãe inativados em origens diferentes. E esse mosaicismo fica muito legal quando a gente olha a pelagem de animal. Vocês já viram esses gatos que a gente chama também de angorá? O que acontece? Nesse gato angorá, vamos dizer que esse gato ele tem um cromossomo X que está ligado à pelagem escura. E o outro cromossomo X está ligado à pelagem clara. Como ele tem os dois, ele tem tanto da escura quanto da clara. No entanto, como células diferentes podem ter inibições de cromossomos sexuais do tipo X diferentes, você pode ser que determinada célula, o cromossomo ligado à cor clara esteja inativada, e o que é expresso é a cor escura. E em outras células, você vai ter o cromossomo da clara ativado e o inativado da escura. É por isso que esses indivíduos apresentam essas pelagens em mosaico. E aonde você tem a cor amarela são aquelas células que tiveram a pelagem clara ativa e a parte escura inativada. E também nas regiões escuras é aquela que teve a pelagem escura ativada e a amarela não inativada. Então, isso pode acontecer muito, porque é muito comum nas mulheres células diferentes expressarem. Inclusive, você pode pegar até tons de cor de olhos diferentes em mulheres e homens, porque algumas dessas características são ligadas aos olhos claros. Bom, como que a gente consegue visualizar isso? Por que essa... Diga. Então, meio que acaba sendo possível, por exemplo, uma mulher com o gene, ela porta o gene de daltonismo. É possível ele se manifestar, por exemplo, em um olho só? Aí seria um olho daltônico e o outro normal? É possível, mas é muito raro. Mas é possível. É porque, assim, na verdade, a grande questão é que você pode ter um olho com uma origem gênica de um tipo, outro olho com origem gênica de outro tipo nessa questão do mosaicismo. E aí, num olho, você não vai ter células da córnea ela ativadas, ou aquelas células cone, o outro você vai ter. O que é muito comum é que, como essas células estão em grande número, essas células cones, elas estão em grande número na célula, você vai ter padrões diferentes de células ativadas ou não ativadas dentro do mesmo olho. E aí, aquelas que são ativadas, elas meio que fazem o trabalho daquelas que não são ativadas. Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Entendi. Obrigado. Porque assim, o que você falou pode acontecer de um grupo de um olho ter de uma maneira, um grupo do outro olho ter de outra maneira. Isso acontece. É raríssimo, é muito raro isso acontecer. Porque a grande frequência é que você tem esse mosaicismo, mas que aquelas que estão com as células ativadas, elas perdurem sobre aquelas não ativadas em mulheres portadoras, claro, porque a gente sabe que mulheres normais, os dois cromossomos são normais. Bom, por que essa metilação ela acontece? Ela acontece justamente porque um dos cromossomos X ele é ativado por um processo que a gente chama de metilação. Então, é como se aquele cromossomo, ele fosse um cromossomo linear, ele fosse totalmente envolvido por proteínas
e ele se tornasse bastante condensado. E essa condensação é feita por um grupo de proteínas chamado de histonas. Não se preocupem que a gente vai falar no semestre que vem sobre as histonas e vocês vão entender um pouquinho melhor. E essa alta compactação, ela deixa com que aquele cromossomo seja inviável. Inviável por quê? Porque aqueles genes não vão conseguir ser expressos. Porque toda a maquinaria, todas as proteínas que serão responsáveis por usar aqueles genes, não vai conseguir atingir justamente por causa desse processo. E a gente consegue ver isso. A gente consegue ver, por exemplo, células femininas, elas normalmente, quando coradas, elas podem apresentar esse corpúsculo de Barr. O corpúsculo de Barr nada mais é do que o cromo X altamente condensado. Da mesma maneira que eu consigo ver por determinadas colorações os cromossomos, quando eles estão em condensamento para a divisão, eu consigo também ver o corpúsculo de Barr. Esse mesmo corpúsculo não consegue se ver em mulheres. É por isso que determinados cadáveres, quando você não consegue ver o órgão genital para distinguir se é um homem, se é a mulher, além das arcadas, além de outras características, a primeira coisa que o perito faz é tentar fazer uma análise da célula. Se essas células tiverem corpúsculo de Barr, é porque é uma mulher. Se não tiverem, é porque é um homem. Bom, no entanto, a presença desse número variável, agora, voltando só um pouquinho quando a gente fala, lembra que eu estava falando desses indivíduos aqui que tinham mais de uma cópia de cromossomo X, e por eles terem mais de uma cópia de cromossomo X, eles eram viáveis justamente porque, mesmo indivíduos com mais de uma cópia de cromossomo X, esses indivíduos, eles têm um desses cromossomos, um desses cromossomos é altamente condensável, por isso que esse indivíduo fica com uma característica quase que uma característica normal. Aqui, como esse indivíduo só tem um cromossomo, não vai acontecer o processo da metilação, e por isso que esses indivíduos se tornam indivíduos normais. No entanto, esse processo de inativação, ele não é 100%. Isso faz com que, mesmo que aconteça essa inativação aqui no Klinefelter, algumas células, alguns genes ainda consigam ser produzidos ao dobro. Por isso que algumas características ainda são perceptíveis em indivíduos que têm esses erros genéticos. Mas isso não se preocupe, que a gente vai falar mais para frente com mais calma sobre esse processo. E, por fim, vamos falar sobre as características ligadas ao X. A característica ligada ao X, ela é uma característica... Ao Y, pronto. Ao Y, verdade. Ainda bem que vocês me corrigem. Porque eu penso uma coisa e falo outra. A característica ligada ao Y, ela é uma característica que é restrita aos homens. Ou seja, que a mulher nunca vai ter nenhum defeito ligado ao Y, porque ela não tem o gene Y. Quando foi ver o gene Y é um dos menores... o cromossomo Y, ele é um dos menores cromossomos. Ele tem mais ou menos 379 genes, só que ativos mesmo, ou seja, funcionais, são mais ou menos 100. Então, ele é basicamente 1000 vezes menor do que o cromossomo, do que o cromossomo X, o Y, e ele é basicamente, a principal característica dele está no desenvolvimento das características sexuais masculinas e da característica da infertilidade. O padrão do Y é que se um homem tem, todos os homens daquela família também vai ter aquela característica. Então, a gente sempre vai ter, se a característica for dominante, o XDzão, e aí todos eles têm, porque aquela característica também vai estar lá, e se ele for XDzinho, também todos têm. Por quê? Por ter só um único gene, o pai pode ser XDzão Y e passar a característica normal, mas se ele for XDzinho Y, ele sempre vai passar a característica alterada. Diga, Gabriel. Gabriel? Oi, é que deu uma caída aqui. Ô, professor, só uma dúvida.
Se, por exemplo, acontecesse de ser X, Y, Y, e um desses Y fosse Dzinho e o outro Dzão, então seria uma pessoa normal? Não, a gente só tem um Y. Mas não tem a síndrome que pode ter dois Ys? Sim, Ou mas não? nessa síndrome que pode ter dois Y, o indivíduo vai vir, esses dois Y vão vir de um pai. Ah, verdade. Entendeu? Que só teve um. E que continua sendo a mesma característica. Por isso que a herança ligada ao Y é muito mais simples, porque se um tem, todo mundo vai ter daí para frente, entendeu? Ah, entendi. Obrigado. Nada. Características que estão ligadas ao Y, aquelas hipertricoses auricular. Então, todo homem tem pelos na orelha, alguns têm mais. Então, por exemplo, indivíduos de origem indiana têm pelos, muitas vezes, bastante alongados. E esses pelos alongados são caracterizados pela presença do X azinho no indivíduo. Então, todo indivíduo que tiver o azinho vai ter a característica. Outra coisa também é a formação das membranas interdigitais nos pés, que é ligada ao XMzinho. Esses indivíduos, eles, durante o desenvolvimento embrionário, a gente tem a formação dos dedos e entre os dedos ficam essas membranas interdigitais, que conforme vai acontecendo o amadurecimento do embrião, essas membranas vão sofrendo apoptose e vão sendo degradadas. E aí hoje a gente não tem os dedos normais. Mas você tem indivíduos, essa característica de tirar esses dedos essas interdigitais é ligada ao Y. E aí vocês devem estar pensando, mas e as mulheres? As mulheres também têm um desenvolvimento de dedos um pouco diferente dos homens. Não tem essas membranas, por isso que não tem a retirada dessas membranas. Então, a retirada dessas membranas acontece pelo Y. E aí, indivíduos que têm o XMzinho mantêm essas interdigitais ligadas. Ok? Meninos, com isso terminamos a aula de hoje. Para a alegria de vocês, amanhã, a gente não vai ter lista de exercício. A gente só vai ter lista de exercício junto com o heredograma. Então, amanhã, no horário da nossa aula, vai disparar o vídeo com as correções dos exercícios passados. E aí, após isso, após a aula de heredograma, eu vou fazer uma lista de exercício com as duas aulas, ok? Porque as duas coisas elas se conectam, então é muito mais fácil fazer um exercício só. Ok? Tudo certinho, professor. Então, Ótima aula, obrigado. Muito obrigado. Então, meninos, boa semana para vocês. Até a próxima quarta. Amanhã dispara o vídeo com as correções, ok? Boa final de semana, Pro. Obrigado pela aula. Tchau. Nada. Tchau para vocês. Valeu, professor. Tchau, tchau. Deixa eu parar aqui a gravação.